English to Belong, as we already have spoken a little bit about it. The last class, I just wanted to start reviewing the last class. We learned about the simple present, the infinitive, the past tense, and the negative of it. They were like the most common, the most simple parts of it. And if you guys need to still practice it, I'm gonna send it again here in the chat. Some practice for the simple past. Let me put it here. Simple past exercises. So yeah, you guys can do some practice. As well, we did the most difficult thing until right now. That was the common irregular verbs. The verbs that sadly they are not followed by the rule of the ed, adding the ed in the end. So yeah, we talked about it, and I was thinking about it too much because after last class finished, I felt that we didn't felt right. I was thinking about it. Quando a última aula acabou, eu fiquei com uma sensação de que a aula foi um pouco estranha, porque ela foi muito teórica e de uma maneira que eu não me senti bem de deixar tanta teoria para vocês assim. Então eu tava buscando, I was looking for something funnier. Eu tava buscando alguma coisa mais engraçada, talvez um pouco mais compatível para mostrar para vocês também como a gente pode aprender esses verbos regulares. Não foi a maneira que eu aprendi, mas eu acho que passar esse vídeo para vocês como não é nem lição de casa, eu quero mais que vocês vejam esse vídeo se vocês tiverem interesse, também se vocês quiserem ter uma nova versão desses verbos regulares que a gente falou na aula passada. Esse é o primeiro vídeo aqui, o único vídeo que eu acho que eu aprovei de um cara branco fazendo rap. É, enfim, brincadeiras à parte. Eu quero mandar esse vídeo para vocês aqui. Eu e o Lucas, a gente já fez o teste. Infelizmente, eu não consigo passar vídeo para vocês aqui no Google Meet. Então, esse daqui eu vou passar aqui, ó. Irregular verbs video. Rap video. And the link it's this follow. And it's about 3 minutes, but the guy he really makes a good rap about the every single verb, the most used verbs, irregular verbs, and it's really really helpful and useful. Esse é um vídeo muito engraçado ao mesmo tempo, que é um professor branco, tipo, completamente nada a ver, mas ele fez um rap para falar dos verbos irregulares, e ele também faz uma maneira assim que vocês também podem tentar decorar esse rap, para também decorar esses verbos de uma maneira até um pouco mais engraçada e tentar entender a letra por trás. Eu tentei trazer também um pouco mais, sei lá, de brilho para esse tema pesado que foi a aula passada, que foi uma aula muito mais de gramática, muito mais de regras. E na aula de hoje também eu quero trazer um tema mais leve, um tema que também vai trazer um pouco mais de esperança para vocês, assim. So, yeah. Uh, let's begin with the class today. We are already in the sixth class, and I wanted to talk about the future. And I do appreciate this sentence. The future is female and she is black. A futuro é feminina e ela é preta. I've read this in a t-shirt, probably like 1 year ago. It was a black woman wearing this t-shirt. Eu li essa frase numa camiseta, uma mulher negra estava com essa frase estampada na camiseta e eu fiquei pensando sobre ela. Eu queria compartilhar com vocês hoje sobre como a gente pode falar sobre futuro em inglês. Quais são as estruturas gramaticais e também as estruturas verbais para a gente falar do futuro. Por isso que eu queria começar assim, uma coisa muito simples. O futuro, para falar no futuro e sobre o futuro em inglês, tem uma regrinha muito básica, que é exatamente você colocar o verbo will na frente de todas as coisas. Por exemplo, a gente tem aqui, como eu já falei para vocês, o infinitivo, que é sempre a raiz do verbo, por exemplo, o verbo to be, e aí o futuro do verbo to be sempre vai ser I will be. For example, I am Alex. No, sorry. I am 22 years old. And next year, I will be 23 years old. Uh, I ask if you like it today. I will ask if you will like it tomorrow.
são essas ideias, assim, de que exatamente é uma regra tão simples, mas só de você adicionar o verbo will atrás desse infinitivo, desse verbo na sua versão comum, você já transforma a frase completamente no futuro. Aí, por exemplo, to work é I will work. To call, I will call. To use, I will use. To have, I will have. E a melhor coisa de tudo é que não tem conjugação. I will be, you are going to be. É sempre a única conjugação que tem, que eu vou mostrar para vocês, é quando a gente está falando no you are going to, que também é outra forma de falar sobre isso, que a gente vai tratar um pouco mais no final da aula. Mas o futuro no inglês é uma coisa muito simples e eu queria que vocês praticassem agora, a gente fazer algumas práticas, para que eu não ficar só falando aqui muito sobre a gramática em si, mas trazer um pouco para os exercícios. Então, eu vou mandar para vocês agora no chat, de novo, os primeiros exercícios que a gente tem que fazer agora. Eu vou abrir também para vocês aqui já no meu computador. E aqui, por exemplo, aqui já tem um verbo aqui, tá vendo que ele tá em cinza, né? O verbo é call. Aí, ó, eu quero dizer que eu vou te ligar depois. I call you later. It doesn't make sense. But if I say I will call you later, then you can check it. That's right. You travel by train. You will travel by train. Eu quero que vocês façam primeiro esse exercício, por gentileza. E também lembrando que o, o, o futuro é sempre assim. O will e depois o verbo no infinitivo ou o verbo na frase, na forma natural dele, a forma é, normal. E é basicamente isso, não tem muito segredo. E eu queria também trazer um tema mais fácil na aula de hoje para a gente também lembrar que essa língua não é tão complicada assim. Eu vou dar para vocês agora 5 minutos para responder essa primeira parte aqui. E depois, quem quiser também já fazer no segundo exercício que eu vou mandar aqui, também pode começar a fazer. E só, por favor, me mandar o ok quando vocês finalizarem aqui no chat para eu ter noção de quantas pessoas já terminaram, quantas pessoas estão precisando de tempo, para a gente poder seguir, certo? Mas é isso. Lembrar vocês também que o inglês é uma língua estrangeira, mas não é uma língua tão complicada. E eu vou desligar minha câmera aqui porque eu vou beber uma água, tá? I'm gonna just close my camera right now because I'm gonna drink some water and probably I have to go to the bathroom. So, yeah. Please free yourself here and just do the exercise.
Is everyone finished? Has everyone finished? I'm yeah, you guys. If you guys don't say anything in the chat, I'm gonna assume that everyone's already finished. So let's go to the second one. Let me present my file. Yeah. All right. Mm, my audio is wait. A minha voz está baixa para vocês? Ah, peraí, acho que o meu. Peraí, mano. Tirar esse fone. Caralho. Ah, hi, can you listen to me now? It's better? Yes. Alright, alright, sorry. So let's go to the second one. Let me send you again the link. This is the second one. It's a little bit complicated, but yeah, let's do it together. I'm gonna send it again. So you guys have some questions about the rules itself, about the will? Is that, I don't think it's really complicated, but if you guys have some questions, just, yeah, don't mind asking. I'm here for it. Uh, yeah, here, another example. We will help you. Oh, sorry. We will help you. And it's, yeah, it's quite of just like the explanation still here. Subject plus will plus infinitive of main verb. Exatamente aqui o objeto da frase, depois o verbo will e depois o infinitivo do verbo principal. Se vocês quiserem, eu posso fazer a correção de todos esses aqui também, que a gente começou a fazer. Mas se vocês também acharem que não é necessário, só quero ouvir de vocês também. Se a gente pode avançar, se vocês também já querem fazer esses exercícios também completos aqui de maneira sozinha. I wanted to listen from you guys what you want to do now. If you think that is, yeah, I need to correct. All right. Yeah, I'm gonna do this. No one, this here, the last one. So all of it is like, yeah, just to do a quick reminder, I will call you will call you, he will come soon. So you can check it, that's like, there is no conjugation with the verb will. It's like, I will, you will, he will. There is no such a thing as she wills or he wills. It's just I will, you will, he will, we will, you will, we, I don't know, like everything is just will. And yeah, it's kind of simple. That's really because that's something that I really like about it. And in this case here, no one will survive. It's referring of the no one. No one means nobody, anybody, no one. Ninguém vai sobreviver. Survive. Will survive. No one survive. Ninguém sobrevive. No one survived. É um verbo comum, então ele segue essa regra do ed. No one survived é o passado, ninguém sobreviveu. E o futuro, no one will survive. Ninguém vai sobreviver. Ninguém sobreviverá. Acho que é
Essa regra do will é bem comum e também bem autoexplicativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês falem, mas eu acho que é isso também. Eu não quero ficar me repetindo muito aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, manda mensagem no chat ou pode abrir o microfone. Eu queria que vocês também fizessem mais esse exercício aqui. Ok, alguém queria falar alguma coisa? Eu ouvi um. Eu ia falar, Maré. Eu errei a última da outra página, que acho que é o go, probably, alguma coisa assim. Uhum. They will go to the beach? Ou dessa segunda aqui? Não, dessa segunda aí. O go, Tá bom. isso, essa mesmo. They will. Isso daqui é uma coisa importante também, ó. Toda vez que você for falar de alguma probabilidade, você tem que colocar ela antes do verbo. They will probably go. Probably go to the party. Porque você tem que. Quando você fala sobre alguma probabilidade de sim ou não, você tem que enfatizar nessa, qual é a palavra em português? In this conjunction, nessa conjunção das coisas, porque quando você está falando umas coisas em inglês, inclusive em português, a gente também tem que focar na informação que a gente quer passar. Aí nesse caso aqui, ó, they will probably go to the party, porque sempre vem esse probably antes, porque se você falasse assim, they will go probably to the party, isso não parece que está errado, mas se você falar isso em voz alta para alguém que é nativo de inglês, talvez a pessoa não vai nem te entender, porque ela vai achar que você está falando sobre duas frases diferentes. É uma coisa que eu vejo da minha experiência própria, mas também da regra, que essa é uma das regras que é bom a gente ter noção. Quando você está falando de coisas temporais, de probably, eventually, often, not so often, é importante que isso venha sempre antes do verbo que você está querendo passar. They will probably, they will eventually, they will not surely go to the party. Esse acho que é uma das regras que nem é sobre o tema dessa aula hoje, sobre falar sobre probabilidades e eventualidades do idioma. A gente vai ter uma aula sobre isso depois, mas é bom você já também ter isso em mente. E acho que também por isso que, como isso já mostra que essa regra gramatical ela já é um nível até um avançado do inglês, mas a gente já está tendo contato com ela até nesse nível mais básico. E por isso que é normal que a gente erre esse tipo de coisa. Yeah, so I want you guys to finish this 10 questions, and if you guys have some questions, just please let me know. All right? And yeah, I'm gonna give you guys more, I don't know, 3 minutes. Is that okay? All right. So in 3 minutes, I will come back.
So let's correct this together and then we can move on. All right. We will help you is the first one. The second one, I will get you a drink. The third one, I think our team will win the match. Maybe she will do a language course in Malta. I will buy the tickets. Perhaps she will do this for you. Maybe we will stay at home. She hopes that he will cook dinner tonight. I'm sure they will understand your problem. So that's what I meant. That's really not at all complicated. It's just a simple rule, a simple small verb that changes everything. So will, o Will, assim como o Will Smith, é o nosso melhor amigo, desde um maluco no pedaço até o verbo will para falar do futuro. Acho que esse é um verbo que a gente pode ter como aliado assim no nosso aprendizado para sempre expressar coisas no futuro sem complicações, sem pensar muito na estrutura da língua, mas também poder expressar o futuro e coisas que a gente quer almejar também, por exemplo. This is one question that you guys can answer by yourself. What you want to do in your future? What you want to be? This is exactly this word. In English, you can say, I'm willing to. Willing is the same word to querendo. O will vem do querer, do futuro. Então, é até uma coisa meio poética, assim, em inglês, a palavra willing é o que você está querendo. E o verbo will, o futuro, ele deriva de um sonho, deriva de uma querência do futuro. Então, é exatamente essa pergunta que eu faço para vocês. O que vocês querem para o futuro de vocês, assim? What do you want to achieve? When I finish this course, I will be fluent. I will be happier. I will be stronger. I don't know. So you guys can answer this for yourselves and also using some grammar that we learned today. I want to move forward in the class. Now, with exercises done, I want to talk about the negative. It's also really, really simple, but we also have to exercise a little bit because the negative is exactly this. Will not be, will not ask, will not work, will not call, will not use, will not have. And it's exactly as we spoken before. Just you have to put the not, and the before the infinitive verb, and also there are those contractions. No negativo, como a gente quer negar as frases, a gente só precisa colocar o not, will not be, will not ask, na frente do verbo infinitivo, no infinitivo. E é bem simples também, e a gente também tem aquelas contrações, que nesse caso é muito mais comum de você ouvir uma contração, que é o won't. Won't be, won't ask, won't work. She won't ask, she won't work, she won't call, will not call. E aí eu queria fazer com vocês também os exercícios com a forma negativa desse verbo, do verbo will, que é o verbo que expressa todos os desejos do futuro, o tempo no futuro. E, novamente, depois que vocês finalizarem esse exercício, a gente pode falar um pouco sobre se vocês têm alguma dúvida, o que vocês estão achando também, what you guys are thinking about the class, if everything's been answered, and if you have some more questions, just please let me know. And here, keep in mind that you have to put the period at the end of the sentence. I'm gonna answer with you guys. I will not answer the question, and dot. You have to put this dot or this period at the end of the sentence. All right? So don't forget to do that. And
please, if you guys have some questions, just let me know. And if you don't, do the exercise, please, so I don't know, you can exercise a little bit your knowledge. And I'm gonna give you guys now, yeah, 5 minutes, no, 7 minutes to finish this, all right? So we can go a little bit even in the time. And once you finished, please just send the okay here in the chat, all right? Thanks again and have fun doing this.
So, all right. Thanks for doing the exercise. You guys had some difficulties. You had some problems doing the exercise that you wanted to share. You wanted to ask something. Eu esqueci do ponto final. Yeah, that's normal. No, don't worry. But yeah, it's the same rule in Portuguese. You have to finish a sentence with a dot in the end. É a mesma regra do que em português. A gente tem que sempre terminar a frase com um ponto no final para ela estar correta. A gente esquece de fazer isso no português também, tá tudo bem. All right, if you guys don't have any questions, I want to go a step ahead and yeah, go a little bit further. Should I correct this? Do you guys have some questions about the exercise itself? Ah, desculpa. Será que eu tenho que corrigir algumas perguntas aqui? Vocês têm alguma questão específica de alguma pergunta? Ou esse exercício, eu acho, na minha opinião, esse exercício eu acho que é um pouco fácil. O futuro em si é uma casa gramatical simples do inglês e eu também não quero complicar muito esse ensino. Então, eu vou seguir adiante, tá bom? I'm gonna go a little bit further so we can move ahead. All right. Yeah. So, let's go. I want you guys watch together with me. Probably not together, it's not gonna work, but I'm gonna send you guys here this video so we can talk about another way to talk about the future. Esse é um vídeo que eu mandei pra vocês aqui, ó, que é uma cena que talvez todo mundo aqui conhece, do Todo Mundo Odeia o Chris, que é aquela famosa cena que o Malvo, ele fala pro Chris assim, e quando você estiver dormindo, eu vou estar lá. Se você tiver, eu vou estar lá. Eu não sei, eu nem, sendo sincero com vocês, faz tanto tempo que eu vi a cena em português que eu não lembro qual é a tradução. Talvez vocês podem me ajudar, mas eu revi a série em inglês e essa tradução que ficou assim, eu vou estar lá, acabou em inglês, o original é You Think I'm Playing. Isso. Achou que eu tava brincando? Isso. A tradução tá correta, então. You think I'm playing? Acho que é isso. Vocês lembram aí bem melhor do que eu até. Achou que eu tava brincando? É isso mesmo que ele fala. Eu nem lembrava mais. Mas eu quero que vocês vejam essa cena de 1 minuto. E por favor, assim, eu quero que, por gentileza, que todos vocês vejam essa cena, que ela tá com legendas em inglês. E quando todo mundo finalizar de ver esse vídeo no YouTube, mandar um ok aqui para que eu possa também continuar a lição, porque eu quero também fazer essa próxima etapa dessa lição baseada nesse vídeo Todo Mundo Odeia o Chris, tá bom? Então, por gentileza, que vocês deem uma olhada no vídeo aí agora. Alright. I'm just gonna wait for probably like 1 minute more and then we can move ahead. Alright. Yeah, that's really something strange to watch the Everybody Hates Chris in the original audio. Something, and
Uma coisa é Todo Mundo Odeia o Chris, a versão original, quem narra a série é o Chris Rock, que é o cara que a história tá sendo contada. Enfim, essa voz dele, essa voz fina, a voz do Chris Rock, do humorista. Tá bom, agora que todo mundo já mandou aqui o ok, eu queria continuar, queria começar a primeira coisa aqui. Para vocês verem como, foi uma frase que eu falei em umas aulas passadas, que é assim, a vida, assim como, eita, peraí, recebi uma notificação aqui, desculpa. A vida, assim como o mundo não, desculpa, as aulas, assim como a vida e o mundo, não vai te esperar para que você chegue no determinado nível para que você acesse um conhecimento. E aqui, nesse vídeo, tem uma mistura gigante de todas as regras gramáticas que o idioma tem para que a gente possa aprender ele completamente. Por exemplo, aqui, ó, no começo do vídeo já tem uma frase que a gente aprendeu na aula passada. He wasn't surprised that was my father. Essa é uma frase completamente no passado. He was not. He wasn't. Surprised é um verbo regular. Então, o surprise, que é no presente, no passado vira surprised. He wasn't surprised. Ele não estava surpreso. He wasn't surprised. That was my father. That was my father. Ele não estava surpreso que era o meu pai. Aí depois, ó, eu vou mostrar para vocês também onde que eu quero chegar com vocês depois no futuro. He wasn't surprised that was my father. That was just the first father he had ever seen. Lembra quando a gente começou a falar na última aula sobre os verbos irregulares? Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. That was just the first father he had ever seen. He had ever seen. Isso não faz o menor sentido em português, se você for fazer a tradução literal, mas essa é uma noção gramatical do inglês que é exatamente usando os verbos regulares. Porque quando você está usando o verbo, aqui no caso, é see. I see, que é o verbo o verbo irregular no presente. I saw, o verbo regular no passado. E I have seen, que é o verbo irregular no passado particípio. Esse passado particípio, que é uma coisa muito gramatical, mas no final das contas ele é muito usado. Aí eu vou explicar para vocês o que significa. That was just the first father he had ever seen. Esse só foi o primeiro pai que ele viu na vida inteira, que ele já tinha visto para sempre. Had ever seen. Isso é uma coisa que, no final das contas, quando a gente cria as nossas bases do idioma agora muito bem, entendendo o que são os verbos regulares, entendendo essas pequenas regras gramaticais, no futuro a gente vai poder falar esse tipo de frase, que é uma frase bem complexa. Essa daqui, já, por exemplo, já é quase o último nível que você aprende no idioma. Você formar essas frases. He had ever seen. Mas ao mesmo tempo que já é uma das coisas mais avançadas do idioma, eu quero mostrar para vocês que não é tão complicado assim. Não vou bombardear vocês com mais informações, mas eu só quero também mostrar que, no final das contas, o idioma é exatamente isso, é essa amálgama de básico, intermediário, avançado, básico, intermediário, avançado, o fluente, todas essas coisas que se misturam juntos e, no final das contas, é você entendendo o que está acontecendo, é você se comunicando. E agora eu queria passar para o tema da aula, que é exatamente aqui nessa frase aqui, que é You are supposed to be scared because if you put your hands on my son again, Ale, you and desculpa, I... Oi. mas a sua tela não está aparecendo pra gente. Não sei se. Ah, caralho, que burro. Eu esqueci de colocar pra apresentar, foi mal. Foi mal, gente. Eu tava falando um bagulho completamente aqui, pautada no texto e esqueci de compartilhar a tela. Foi mal, mas ó, voltar aqui, desculpa. O que eu falei, what I was talking about first was this sentence here. He wasn't surprised, that was my father. I talked about it first. And then the second one was, that was just the first father he had ever seen. Yeah, you can see what I was talking about. And now about the today classes is Julius talk about it. No, you are not. This also is grammatical stuff we're going to learn later, but no, you are supposed to be scared because if you put your hands on my son again, I am going to jail. I am going to jail.
que ele tá querendo dizer aqui nessa frase? Acho que já meio um pouco é um pouco autoexplicatória, sei lá como é que fala isso, é, que ele está se referindo no futuro. Se você encostar a mão nos meus filhos, no meu filho, não é você que vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. E ao invés de ele usar I will go to jail, ele usou uma segunda maneira de se referir para o futuro. I am going to jail. Eu estou indo para a cadeia. Isso não faz muito sentido na nossa língua materna, que é o português, só que no inglês isso é muito, muito utilizado. Você pode falar assim, ó, que aí eu vou voltar agora para a aula aqui que eu separei, que é o infinitivo, quando você quer falar de alguma coisa no futuro. I am going to be. You are going to be. He, she, it is going to be. I am going to jail. I am going to jail. You are going to jail. He is going to jail. Você está usando literalmente essa estrutura gramatical que é você estará indo para a cadeia. Eu estarei indo para a cadeia. Ela estará indo para a cadeia. Para se referir no futuro. E vocês também podem usar isso. São essas duas maneiras de você se referir no futuro de uma maneira mais básica no inglês, que é I will go to jail ou I am going to jail. I'm going to be in jail. You can use both. So the same thing goes to ask. I am going to ask. You are going to ask. He, she, it is going to ask. Or the negative. I am not going to ask. You are not going to ask. He, she, it is not going to ask. So it's also the conjugation is only the conjugation about the verb to be. I am, you are, he, she, it. He, she, it is. So you have just to keep that in mind, and then it's again not really that complicated. So I wanted you guys now to do some exercises about it. First about the affirmative. And if you guys have some questions, just please let me know. What do you guys think about it? Is complicated? Is easy? O que vocês acham? Vocês acham que essas estruturas para falar do futuro são difíceis, são fáceis? Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês também. Boa, Gustavo. O Gustavo fez uma pergunta aqui já. Quando usar cada uma? Não, ó, acho que tem duas coisas que são bem pontuais, mas isso é só uma informação para adicionar para vocês, não para confundir mais. As duas têm o mesmo significado e as duas têm o mesmo uso. Só que, se você quiser falar de uma coisa que você já está vendo num futuro mais próximo, você pode usar I am going to. For example, você pode falar assim, se você está falando de um sonho, de uma coisa que você não sabe quando vai acontecer, você pode falar I will go to Germany. Eu vou para a Alemanha. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei se isso vai acontecer. É um sonho. Aí você pode usar o I will. Mas se você quiser, se você já tem uma coisa mais certa, se você já tem um plano, se você já tem alguma ideia concreta, o I am going to traz uma ideia muito mais de segurança, tá? Traz uma ideia muito mais de um plano mais concreto. I am going to Germany. Isso significa que você já está com a passagem comprada, talvez. Isso significa que você já está com o pé lá nesse outro lugar, nesse sonho, nessa concretude. Acho que essa é a única diferença que tem nos dois. Mas em sentido da frase não muda nada. I will go to Germany. I'm going to Germany. You can use both and don't think about it too much. Isso, quando tem certeza você usa mais o going. Mas essa é a única coisa de diferença, assim. Mas no final das contas você pode usar os dois para se expressar e os dois vão estar falando do futuro com certeza e você não vai estar errando se você quer falar do futuro usando algum desses dois. Mas basicamente essa é a regra, de que o going to é um pouco mais certo. Por exemplo, o Julius usou o going to até porque ele falou uma coisa que ele tem certeza. Se você mexer com meu filho, quem vai pra cadeia não vai ser você. I am going to jail. Eu que vou pra cadeia. Então é basicamente essa a ideia. Eu mandei os exercícios para vocês fazerem aqui. E aí eu peço que vocês façam também aqui, no caso. I am going to work. You are going to dance. And so on and so forth. Oh, don't forget the dot.
you're going you're going to you are going to dance. You're going dancing? I don't know. What is wrong here? Dancing. What is wrong? Let me shit. It was sorry. It was not, it was the caps lock. Let's do it again. You are going to dance. Yeah. So please, you guys can do this as well. And I'm gonna give you more, yeah, I don't know. Just please let me know when you finish, once you finish, so we can move on, all right? And if you have some questions, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, qualquer coisa, eu sei que essas, enfim, eu queria ouvir muito mais de vocês agora. Eu tô me sentindo um pouco estranho até. Eu tô falando muito sozinho nas aulas e eu acho que isso não é ideal. Eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, se vocês não estão conseguindo acompanhar o conteúdo, o que vocês estão achando do conteúdo. Eu sei que eu tô fazendo um grandíssimo apanhado do conteúdo de inglês para tentar passar para vocês o máximo possível, no menor tempo possível, mas eu também queria ouvir a opinião de vocês, para eu não ficar falando muito sozinho aqui. Vocês... Ah, tá bom. Beijo, Mari. Pode falar. Salve, Ale. Pode falar. Eu tô conseguindo acompanhar bem. Tô conseguindo bem, só que tem algumas coisas que eu acabo me confundindo bastante. Que no he, she, it, a gente usa o is ou o are. Mano, peraí, deixa eu ver. Você tá se referindo agora no she is going to be. Sempre assim, quando você tiver se referindo a he, she, it, você tem que lembrar que você tá, no caso do going to, você está se referindo ao verbo to be. Então, he, she, it, is going to, is going to, is going to. Você só usa o are quando você está se referindo no plural, só no plural, desculpa. O are no plural e o am no singular para você mesmo, para falar de você mesmo. Mas Certo, acho que certo. Valeu. de nada, mano. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só me falar. Eu também queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, pra não ficar... Eu abri aqui minha câmera rapidinho. Minha Uhum. internet tá muito boa, mas para dizer que eu tô gostando muito das aulas, assim, tá sendo muito rica para mim. Eu acho que você transmite de um jeito usando, assim, uma diversidade de possibilidades, até de recursos, que para mim me ajuda bastante, assim. Então, eu tô gostando muito. Acho que o conteúdo está sendo também dado de uma forma leve, assim, de que acho que tem uma coisa que é treino também, né, de fazer os exercícios e de também tem uma dedicação extra aula, que eu acho que exige até para decorar, né, porque eu acho que para nós, pelo menos para mim, como não tenho eu quero dizer assim, não é nem a familiaridade, mas é no sentido assim, eu não treino isso durante a semana, né? Não treino inglês durante a semana. Então, eu acho que isso exige mais, né? De ter um exercício constante, porque a gente perde muito fácil, né? Sim. Ia dizer assim, mas de forma geral, estou gostando muito. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo feedback, querida. É bom saber. Eu só queria também deixar esse espaço aberto para vocês, para que vocês falem também, porque todo mundo sabe o que está acontecendo aqui entre a gente. É um projeto que é uma coisa que a gente está testando e aprendendo a fazer tudo ao mesmo tempo. A gente só quer melhorar isso para que a experiência de vocês também seja positiva, para que a gente associe a falar a língua inglesa com uma coisa boa e não com uma experiência negativa.
Mas vocês terminaram já os exercícios? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Queria fazer uma pergunta, alguma coisa? Uhum, pode falar, Carol. Acho que travou. Não sei se ela vai falar. Não sei se meu microfone é muito em questão de gramática, porque Tá me escutando? Tô te ouvindo Ai, agora. meu sorte. Tá escutando agora? Uhum, tô te ouvindo. Essa semana eu não consegui revisar tanto conteúdo porque eu tô me formando no curso que eu tava fazendo e tá bem pesado, assim, em questão de atividade. Mas tá me ajudando muito em questão de gramática, que eu tô aprendendo bastante. Isso que a Raquel falou de treinar inglês, tem que É isso, a gente não treina tanto e acaba perdendo. Mas Uhum. ultimamente eu tô com um meme na minha cabeça que é assim. Eu vou até modificar para ficar no contexto da aula. First I was like, virar fluente em inglês is a joke. But bro, I don't like to think it's a joke anymore. É muito isso, eu sei que vai ser difícil. Vai ter hora que eu Sim, vou sentar e surtar tentando entender as coisas, vai ter, mas eu não vou desistir. Porque boa, eu quero ser fluente. boa. Isso você será. You're going to be. See, you can use already exactly the the theme of the class today. You are going to be fluent. I am going to be fluent. You are going to be fluent. Every single one of us can be, and we will be fluent. We are going to be fluent. Eu espero. Mas, é assim, eu tenho a minha escuta muito avançada do que escrita, porque eu tenho aulas de dança que são ministradas em inglês. Então, assim, se eu não entender o inglês, eu não consigo fazer as coisas certas. Mas, Uhum. se for comparar a minha escuta com a minha gramática, é horrível. Mas a gente. Mas eu acho que é aquela parada que o Alexandre explicou antes mesmo, o input before output, que na nossa mente a gente fala, já é britânico praticamente, mas quando nós vai Sim. falar mesmo, soltar pra fora, nossa senhora, é só musiquinha de Naruto triste. É, mas é real, pô. Mas eu também queria passar essa experiência para vocês, para que vocês não se frustrem. Tá pane no Pra que... sistema. Sim, mas é normal, é normal. Tipo, eu acho que é bom também que a gente fale das nossas experiências de dificuldades mesmo, porque, sei lá, a realidade do mundo é triste, o mundo é treta, é cruel. Só que o que a gente pode fazer é tá próximos um dos outros, assim, para também não deixar que essa crueldade arruine a sua experiência. Mas, pessoal, muito obrigado, muito obrigado pelo feedback que vocês deram. Eu fiquei muito feliz agora com esse feedback. E. Eu queria Uhum, falar pode também. falar, pode falar. Não, só queria falar que eu achei bem interessante a sua metodologia e principalmente quando você junta a sua metodologia com a do Duolingo também, que eu achei muito interessante e ajuda muito. Boa, E acho que esse curso vai enriquecer bastante o nosso vocabulário, nossa gramática em inglês. boa, valeu, mano. Pô, obrigado por vocês fazerem também. Eu fico muito feliz, assim, de poder ter idealizado essa ideia, sei lá na minha quebrada, de ter viajado para Alemanha agora e poder fazer isso com vocês. E que no futuro a gente também possa, talvez, fazer esse curso presencial. A gente vai dar um jeito de, enfim, de sair do online, mas enfim. E o Duolingo é muito bom que vocês também estão usando essa ferramenta. Eu quero recomendar isso muito para vocês, assim. Eu queria falar rapidinho também. Tô curtindo muitas aulas, eu leio muito mesmo. Acho que tô desenvolvendo bastante meu inglês. Eu tava bem no básico, assim. E o Duolingo também, eu compartilho do mesmo sentimento do Gustavo, tá me ajudando muito, muito, muito. Tô curtindo pra caramba. Que massa. Bom, pô, ótimo saber isso. É muito bom saber isso. Mais uma coisinha. Uhum, fala. Esses dias eu perdi as minhas ofensivas do Duolingo. Eu tava com 12 dias seguidos. Aí eu comecei a fazer os trabalhos de término de curso e esqueci totalmente. E perdi. Tem algum problema isso? Não tem problema, amiga, mas é bom que você volte. Volte a fazer e não esquece do seu passarinho lá. Esse passarinho, ele soltou umas frases mais profundas da minha vida. Ele fala assim, feito é melhor do que perfeito.
Então pense nisso. É melhor você fazer uma coisa que você buscar a perfeição. Gente, eu agradeço muito, muito que vocês tenham falado tudo isso. Eu fiquei muito mais feliz agora e muito mais aliviado de saber que eu não tô sendo um desastre aqui atrapalhando vocês. Eu só queria passar, é o seguinte, eu tinha passado para vocês na última aula o plano de provas. Só que eu dei uma olhada lá, inclusive muito obrigado para todo mundo que já entregou as provas, vocês são pessoas maravilhosas. Eu já vi a prova de vocês, já vi os pontos que vocês fizeram, vocês arrasaram, mandaram muito bem. Só que eu também tive a noção de que, infelizmente, era uma expectativa que eu tinha no meu lado que não pode ser cumprida, não está de acordo com a realidade. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer só uma prova geral no final desse curso, no final agora de junho, que essa prova geral ela vai cumprir todos os assuntos, que vai ser o Simple Present, o Simple Past, Simple Future e o tema da próxima aula que vai ser o Present Continuous. Eu quero fazer só uma prova para que a gente possa testar esses conhecimentos todos numa prova só e que para vocês também possam fazer de uma vez só e entregar ela, porque quando vocês finalizarem essa prova, quem finalizar ela vai ganhar um certificado que a gente criou, que esse certificado também já dá acesso a esse curso de 1 ano de maneira gratuita que a gente está tanto falando aqui, a gente está tanto divulgando. Eu acho que é isso, só vou também passar de novo o lembrete aqui do Duolingo para vocês. E deixa eu ver, eu estou compartilhando minha tela, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Eu compartilhar o lembrete do Duolingo com vocês e também não se esquecerem, a gente vai fazer posts novos nas redes sociais, se vocês puderem, por gentileza, compartilhar os nossos posts e postar a hashtag da quebrada pro mundo, a hashtag DQPM, para que a gente possa ir se falando. É isso, nessa lição, como é uma lição mais tranquila, eu não queria passar a lição de casa para vocês também terem um final de semana mais tranquilo, e para que a gente possa chegar na próxima quarta-feira, eu vou passar também o Present Continuous, que é uma lição um pouco mais complexa, mas não tanto. E também eu quero fazer uma revisão geral do nosso conteúdo que a gente aprendeu no curso inteiro, para a gente também poder fazer essa prova final, né, na semana seguinte, tá bom? Alguém tem alguma questão, algum apontamento? Do you guys have some questions, some thoughts, some ideas? Thanks. Yeah, it's really nice. Mano, só queria dar um salve de uma coisa. Eu só consegui entregar o primeiro exame hoje. Tem problema? Mano, não tem problema. Eu vi, aliás, muito obrigado que você fez lá, muito, muito bom. Parabéns, Suave, você então. tirou uma ótima nota. Obrigado. E é isso, pessoal, quem não conseguiu fazer ainda, se vocês conseguirem fazer o primeiro exame, perfeito, porque já vai ser um exame para vocês verem um pouco da ideia que a gente está também tentando trazer. Eu tentei colocar conteúdos lá sobre negritude, sobre favela, sobre essas coisas nessa prova, para não ser uma prova meio boba. E também, para quem já fez a prova, conseguiu ver que eu também coloquei essa frase, esse trecho todo mundo odeia o Chris no meio da prova. Mas tá tudo bem se vocês não conseguiram fazer, porque exatamente isso que eu tive esse sentido, de que eu acabei pedindo demais de vocês e no final das contas não foi de acordo com a realidade. Então tá tudo bem, quem não conseguiu fazer. Acho que eu preciso mais que vocês se foquem nessa prova final, que vai ser a prova que vai ficar disponível a partir da próxima aula, da semana que vem, a partir da próxima quarta-feira. Que vocês façam essa prova final e que ela que vai determinar exatamente essa nota, esse certificado. No final das contas, sendo sincero com vocês, é muito mais que vocês façam a prova numa questão de determinação, de também mostrar que quando a gente tiver provas de verdade a cada mês, que vocês também vão fazer as provas que vocês vão estar se dedicando e que para que vocês possam receber esse passaporte para o curso do que qualquer outra coisa. Eu não quero julgar, avaliar se você tem um inglês bom ou ruim, não é nenhuma coisa desse tipo, mas é muito mais para avaliar a sua determinação, avaliar também se você está disposto a fazer parte dessa escola, né? Que é dessas aulas. Isso. Boa. Obrigado, Léo, pelo salve, para ativar as notificações do Insta lá no @da quebrada pro mundo. E é isso, gente. Eu acho que a aula de hoje fica por aqui, também para que vocês possam ter um bom final de semana, que vocês possam também descansar. Tomara que o bico sujo lá caia. Mas, enfim, eu não gosto de trazer muitas coisas para. Pode falar, Larissa.
Eu tô aqui, à disposição. Mas algumas questões da prova eu só precisava colocar. Sim, sim. Não tem problema nenhum, se você... eu vou dar uma olhada, na prova, tipo, qual foi a sua resposta, e eu vou considerar tudo. Pode ter certeza que os pontos que estão lá também, a questão do ponto não é relevante, mas é muito mais um auto-reconhecimento, assim, de você entender, será que eu entendi esse conteúdo? Será que eu não entendi? É muito mais também para que você possa ter essa autoconsideração. Mas, enfim, gente. Brasil, o bagulho tá louco, né? 500 mil mortos. Eu não queria muito trazer essas questões do coronavírus para aula, mas só queria também lembrar que nesse momento difícil a gente não tá só, que se vocês precisarem também de algum apoio psicológico, talvez eu possa ajudar recomendando algum psicólogo preto ou uma psicóloga preta, que enfim, o bagulho tá louco no Brasil, eu tô do outro lado do planeta, mas também tive a vida afetada por essa pandemia aí, né? Familiar, no âmbito mais pessoal, mas que a gente não tá sozinho e que esse projeto que a gente tá fazendo é exatamente isso, da gente poder criar esse espaço de vida, esse espaço de sonho no meio de tantas trevas, no meio de tanta loucura. Mas é isso, eu queria agradecer a vocês também por vocês me inspirarem, por vocês me ajudarem a sonhar e que a gente possa se falar na próxima quarta-feira, certo? Que eu vou agora de caminha, que nem o Peru Vaz, porque eu tô cansado. E a gente se fala na próxima quarta-feira. See you guys next Wednesday. I hope you guys have a nice week. Enjoy Bye, your... everyone. Yeah, thanks. Goodbye. Good evening for you and good night for me, because I'm gonna sleep. Bye for you. Thanks. And take care of yourselves, all right? Right. Cheers. Bye. Bye. Bye bye, good night.